Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Tamires e hoje nós daremos início a mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula é relevo. Você já ouviu falar ou sabe o que é relevo? Então, o relevo pode ser definido como o conjunto de formas da superfície terrestre. O relevo se origina e se transforma a partir da interferência de dois tipos de agentes: os agentes internos e os agentes externos. O relevo apresenta ainda diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características, algumas mais altas, algumas mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas, entre outras feições. Antes de dar continuidade ao nosso assunto de hoje, vamos relembrar o que é superfície terrestre. Superfície terrestre é a camada mais externa da crosta terrestre. É coberta por diferentes tipos de solo, água, vegetação, construções humanas, vida, entre outros elementos. Para melhor compreender, vamos observar algumas imagens de diferentes formas da superfície terrestre. Vamos observar a primeira imagem. Na primeira imagem, nós podemos notar que algumas pessoas estão descendo uma ladeira em carrinhos de rolimã. Observem que essa ladeira possui uma inclinação, pessoal. Essa inclinação é justamente o que torna possível que essas pessoas desçam as ladeiras nos carrinhos de rolimã. Vamos observar a segunda imagem. Na segunda imagem, nós podemos observar uma criança andando de patins. Percebam que essa superfície terrestre, esse solo, esse terreno é diferente do que nós vimos na primeira imagem. Ele não possui nenhum tipo de inclinação. Ele é totalmente plano e por isso diferente da primeira imagem. Na terceira imagem, nós podemos observar que a superfície terrestre é coberta por vegetação e também por árvores, diferente das primeiras imagens que nós observamos. Na terceira imagem, nós podemos observar que essa superfície é totalmente coberta por água. Na quarta imagem, pessoal, é possível observar que essa superfície é coberta por água e também por grandes geleiras, se diferenciando das paisagens que nós observamos anteriormente. Na sexta imagem, nós podemos observar que essa superfície terrestre ela é coberta não apenas por neve, mas também por vegetação e ao fundo nós podemos observar algumas montanhas, que são um dos tipos de relevo que nós iremos estudar hoje. Antes de partir para o conteúdo em si e falar sobre os principais tipos de relevo, nós vamos conversar um pouco sobre o relevo acidentado e o relevo plano. Os relevos acidentados são aqueles que apresentam superfície irregular, com partes mais baixas e outras mais altas. Suas formas são onduladas, pontiagudas e também arredondadas. Relevo plano. As formas de relevo plano possuem pouca ou quase nenhuma ondulação, ou seja, não há grandes subidas ou descidas. Suas formas são planas ou com poucas irregularidades. Vamos agora conhecer os principais tipos de relevo. O primeiro tipo de relevo que nós vamos conhecer são as montanhas. Observem essa imagem, pessoal. Percebam que essa superfície terrestre é coberta, além da vegetação, por montanhas, e nós vamos entender melhor o que são esse tipo de relevo. As montanhas são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude em comparação com as demais altitudes da superfície terrestre. Quando tidas em conjunto, elas formam cadeias chamadas cordilheiras, a exemplo da Cordilheira dos Andes. Existem 4 tipos de montanhas: as vulcânicas, as de erosão,
as falhadas e as dobradas. Nós estudaremos esse conteúdo com mais profundidade nas próximas aulas. O segundo tipo de relevo que nós vamos conhecer hoje são os planaltos. Observem bem essa imagem, pessoal. São um pouco parecidas com as montanhas, mas percebam que o topo desses planaltos são planos. Vamos entender melhor o que é esse tipo de relevo. Planaltos são formas de relevo que apresentam superfícies mais ou menos planas e geralmente acidentadas e irregulares. Em suas bordas comumente aparecem elevações de topo plano, como serras, que é exatamente o que nós observamos nessa imagem, pessoal. Podemos classificar os planaltos em 3 tipos: planaltos sedimentares, planaltos basálticos e planaltos cristalinos. Nós também veremos esses conteúdos com mais profundidade nas próximas aulas. O terceiro tipo de relevo que nós iremos estudar hoje são as planícies. Percebam nessa paisagem que esse tipo de relevo é diferente dos demais que nós estudamos até agora. Percebam que esse terreno, essa superfície é plana, pessoal. Ela é lisa, sem muitas ondulações nessa superfície, sem muitas irregularidades. Vamos entender melhor o que é esse tipo de relevo. Planície é uma categoria de relevo que se localiza em regiões de baixas altitudes, sem muitas irregularidades em sua formação. Suas superfícies são pouco acidentadas e normalmente planas. A planície forma-se pelo acúmulo de sedimentos provenientes de áreas mais altas que a rodeiam. As planícies podem ser classificadas em 3 tipos de acordo com a sua formação. São elas as planícies aluviais ou fluviais, as planícies lacustres e as planícies costeiras. O último tipo de relevo que vamos estudar hoje são as depressões. Observem aqui essa imagem, pessoal. Observem os detalhes, a imagem está bem explicativa e indicatória. Nós iremos conhecer agora o que é esse tipo de relevo. São áreas com a fisionomia plana, ou seja, com uma paisagem menos acidentada. São regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixas do que o nível do mar ou a região em seu entorno. Possuem geralmente uma superfície plana ou côncava. Existem 2 tipos de depressões. São as absolutas, aquelas localizadas abaixo do nível do mar, e as relativas, aquelas que são mais baixas do que o relevo ao seu redor. E aí nós voltaremos à imagem para melhor identificar esses tipos de relevo. Notem que essa linha que está em azul, no sentido horizontal, está nos mostrando o nível do mar, o nível da água do mar, certo, gente? A depressão absoluta, vocês podem observar que está abaixo do nível do mar. E a depressão relativa está acima do nível do mar, bem explicativo na imagem. Agora que nós já conhecemos esses tipos de relevo, vamos praticar?